Bom, gente, então vamos dar início aos nossos estudos. E antes nós queríamos comentar. Hoje a gente pode entender a nossa vida, não a nossa existência, mas a nossa vida, como um verdadeiro quebra-cabeça, onde cada peça que a gente vai colocando é por demais importante. Quando nós olhamos de forma isolada, talvez a gente não consiga dar a dimensão nem a importância, né, desses fatos. Algumas semanas atrás nós estudamos aqui sobre a constituição da família, né, que é um ponto muito importante, uma pecinha importante nesse contexto geral, que é, no final, a nossa formação, a nossa iluminação. Falando sobre planejamento reencarnatório, que era uma outra pecinha também desse quebra-cabeça. Então, hoje nós vamos acrescentar mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, que é o livre-arbítrio. Então, antes de iniciarmos, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando conosco, tá? E antes de adentrarmos nesse assunto, gostaria que o Anderson, que é realmente aquele indivíduo que fica ali, de uma forma sucinta, o que você poderia falar do livre-arbítrio, Anderson? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Será que temos livre-arbítrio? Será que temos liberdade? Qual que é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, o bem e o mal, né? O livre-arbítrio é muito relativo, né, Pedro? Muito relativo a cada um, ao conhecimento, ao entendimento, né? Porque o livre-arbítrio está muito ligado ao domínio das más tendências, das paixões, dos desejos, do instinto, né? E será que nós estamos com esse aparato consciente desse livre-arbítrio, dessas situações todas que nós vivemos, né? Então, por essa introdução muito bem colocada, obrigado, a respeito do livre-arbítrio, a gente percebe de cara que não é uma pecinha qualquer nesse quebra-cabeça. O livre-arbítrio realmente, como nós vamos ter oportunidade de dar uma sondada, e repito, gente, tudo que nós fazemos aqui são pequenos flashes que vocês têm que aprofundar em casa, com estudo, com pesquisa. Nós apenas damos um pontapé inicial à introdução, né? Então a gente vai perceber como que o livre-arbítrio é importante para nós, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa formação, e como ele está inserido dentro desse contexto evolutivo, né, do qual nós buscamos encontrar essa fórmula quase que mágica de evolução. Então vamos lá. A dualidade descrita no Evangelho segundo o Espiritismo não é vista como uma força irreconciliável, mas sim como um aspecto inerente ao processo de evolução dos espíritos e do universo. Bem, gente, nós não íamos falar sobre o livre-arbítrio e ali entre o bem e o mal. Por que então da dualidade? Tem dois lados. Exatamente. Porque nós vamos perceber que Deus nos permitiu sempre ter escolhas. O bem e o mal. A nossa vida é pautada permanentemente em cima de escolhas. Nós temos escolhas se ficamos acordados mais um pouco na cama, se levantamos, se vamos trabalhar ou se não vamos trabalhar, se vamos casar ou se não vamos casar, se vamos
construir algum patrimônio, ou vamos gastar em ter nada. Ou seja, a nossa existência é sempre pautada em escolhas. Se vamos fazer coisas certas, erradas, se vamos ser mal educados. Só na época, até, eu já cheguei a uma conclusão na minha cabeça, mas até 28 anos a pessoa ainda é muito imatura. Ainda precisa de orientação. A idade, criança não tem escolha, o pai e mãe que escolhe por ela. Ela não tem autoridade para escolher. Mas ela tem Nada escolha de desses obedecer caminhos. você. Se eu vou para a escola, se não vou para a escola, não existe isso. Mas acontece que essa dualidade, ela faz parte do nosso processo evolutivo, né? E Deus nos permitiu a dualidade porque Ele iria nos conceder o livre-arbítrio. Para que a gente sempre pudesse ser testado nesse sentido. Ou seja, a opção vai ser sua. E até A porque, palavra final será sempre sua. Daniel, se ele intervisse em tudo que a gente fosse fazer de errado, nós julgávamos a responsabilidade dele. Com certeza. Ah, eu ia fazer isso, deu errado porque... Deus mandou. E será que nós não fazemos isso quando nós atribuímos ao destino? Sim. Ah, exatamente, mas aí... Já tem que dar. Que aí nós vamos ver uma coisa e outra, né? A dualidade aqui, mas assim como um aspecto inerente ao processo de evolução dos espíritos e universo. Ou seja, a dualidade, então, ela existe por uma força maior para que nós possamos, no decorrer da nossa existência, sempre buscar fazer escolhas. E fazer escolhas sempre é difícil. Nunca é fácil. Porque normalmente o resultado você vai saber após. Né? A loteria. A compreensão dessa dualidade nos leva a direcionar nossas escolhas para o bem. E a trabalhar no nosso aprimoramento moral e a compreender o propósito das dificuldades em nossa jornada espiritual. Então, dentro dessa dualidade, Deus, a espiritualidade, sempre nos mostrou que a opção seria para o bem. E por que nem sempre ou dificilmente a gente opta pelo bem? Mais fácil. É a porta larga, né? A dificuldade que nós temos em razão de nós sermos ainda Imperfeitos. seres imperfeitos. E porque muitas vezes É orar e vigiar. situações interior falam mais alto do que a razão. As tentações. São as tentações. Emoções, Né? E uma série de circunstâncias irão proporcionar isso, nós vamos trabalhar isso aqui. É um assunto interessante, né? É um assunto que realmente vai despertar muito na gente essa consciência. E isso que nós estamos querendo provocar, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, por meio do trabalho que sobre si mesmos exercessem, adquiririam mais ou menos saber e, consequentemente, mais ou menos felicidade. Então, aqui, segundo o Evangelho, já começa a induzir a responsabilidade sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. Mas, concedendo-lhes o livre-arbítrio, Deus os tornou responsáveis pelos seus atos e pelos seus progressos. Foi o que o Sebastião falou aqui, né? Então, Deus nos permitiu a dualidade, nos permitiu o livre-arbítrio, mas, fala assim, mas isso tem um preço. A sua escolha, a sua opção é de responsabilidade sua e de ninguém mais. Não terceirize
alegando aos outros, ao destino, a quem quer que seja, os seus fracassos. Mas vou estar sempre aqui, à disposição. Precisou, arrependeu, pode me procurar. Com Estarei, certeza. né? A meta final é a superação dessa dualidade através da evolução e da conquista da perfeição relativa. Quando é que a dualidade deixará de fazer efeito em nós? No momento, né? Quando a gente dominar nosso pensamento, Eita. nosso tudo. Onde- Isso que eu tenho difícil. Quando nós já estivermos num patamar de evolução, onde essa dualidade ainda vai continuar existindo, mas não mais para nós, porque nós já atingimos um nível de entendimento, de conhecimento, capaz de fazer essa avaliação, o que é interessante, o que não é, o que podemos fazer, o que não é, né? É como amadurecer, crescer no senso da espiritualidade. Porque nós somos ainda crianças para entendermos isso e sua complexidade. Mas, diante dessa vontade, diante dessa insistência em buscar, nós, ao pouco, vamos deixando de ser crianças, não pela idade, pelo conhecimento, pelo entendimento e pelo amadurecimento dentro das informações que os Espíritos nos trazem através das codificações. Mas esses estudos anteriores, né, todos aqui que acompanhou, só fez sobre o ciúme, sobre a raiva, né, foi maravilhoso. Quer dizer, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem esses conhecimentos, a gente começa a deixar de acumular esses lixos. Não faz muito mais diferença na nossa vida. Vamos montando quebra-cabeça, né? Exato. Mais uma pecinha. Pavimentando. É Mas... igual a escola normal. A pavimentação fica... Então, ela vai deixar de existir. Agora, será que essa dualidade vai existir ao mesmo tempo para todos de forma igual? Por quê? Cada um de nós tem o livre arbítrio para entender ou não, aceitar ou não e fazer ou não. Ser útil, evoluir. Né? Por isso o livre-arbítrio é importante. A compreensão dessas dualidades fundamentais oferece um quadro mais completo da existência e nos orienta em direção ao desenvolvimento moral e intelectual e, por que não, espiritual também, que nós vamos buscar lá na frente, né? Buscando a superação das trevas, da ignorância e do mal, pela luz do conhecimento e do bem. O livro dos Espíritos ilumina a questão da dualidade. Então nós vimos no Evangelho, né? E agora no livro dos Espíritos ilumina a questão da dualidade, apresentando-a não como uma força irreconciliável, mas como um aspecto inerente à jornada do Espírito em direção à perfeição. Ou seja, a travessia da dualidade, ela sempre vai ser o caminho por onde nós vamos passar. Isso quer dizer que sempre nós teremos dúvidas a respeito de coisas que nós não conhecemos, não entendemos ou não aceitamos. À medida que a gente vai entendendo e compreendendo, a gente vai construindo o nosso caminho com segurança, com luz, com retidão, com compreensão, e por sua vez, os erros serão cada vez menores, mas, em contrapartida, as nossas responsabilidades também se evolumam, crescem. Se do conhecimento, sua responsabilidade aumenta. À medida que a gente adquire conhecimento, né, a nossa responsabilidade aumenta.
é o que nós falamos na semana passada. O que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós E tratamos aí, aqui? que vem o trem da omissão e negligência, né? Por exemplo, às vezes você vê um crime ali, uma coisa que realmente quer. A pessoa finge que não vê, porque ela finge que ela não está tendo conhecimento por ela se omite. Só que Deus está vendo, dá o jeito que ela tem da vida. Não adianta. Não adianta. Quando eu estava fazendo um estudo sobre isso, ele falou assim, que a gente está, naquele momento, mas você está depressivo, você está com raiva, você está, mas você não é aquilo. Sim. Não é onde, tá Eu entendendo? não sou depressivo, Aí, eu se estou você- depressivo. Sabe, você não é depressivo, você está. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair dessa linha. Você tem que procurar sair e voltar ao seu estado normal. Isso que o Sebastião colocou aqui é interessante, que muitas vezes acontece algum fato, alguma coisa, algum atrito com alguma pessoa, e a pessoa fala assim, você não gosta de mim, né? Por conta disso, não é que eu não gosto de você. Eu não gostei do seu ato, da forma como você procedeu. É isso aí. É muito Né? diferente. Né? É muito diferente do que da pessoa em Tem si. que não gostar da pessoa. Exatamente. Né? Então vamos lá. A capacidade do espírito em poder escolher é primordial. Né? Deus nos concedeu o livre-arbítrio exatamente para que nós pudéssemos assumir o nosso comando. O livre-arbítrio permanece sendo o ponto central onde reside a chave da compreensão espírita sobre a jornada da alma. Por quê? Se assim não fosse, nós seríamos uma marionete. Nós seríamos um robô. Nós seríamos um indivíduo que seria conduzido desde o nosso nascimento. Que mérito tem nisso? Se eu, como espírito, como alma, não tive nenhum esforço para conseguir atingir meu estado evolutivo. É como se de repente alguém se matriculasse hoje aqui na escola, fazendo um curso, matriculou, toma o diploma de uma vez, você já está formado, toma aí. Faz isso. Né? Então, é o tipo de situação que jamais irá acontecer. Pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, é que nós vamos algum dia chegar a conquistar com méritos aquilo que a gente busca ou tenta buscar. O livre-arbítrio permite ao espírito tomar decisões, fazer escolhas e, consequentemente, moldar o seu próprio futuro dentro das linhas gerais do plano de vida. Aqui, a gente já vê qual é a nossa responsabilidade enquanto espírito encarnado que somos. Pelo nosso livre-arbítrio, então nós somos obrigados a tomar decisões. Todas as decisões que nós tomarmos vão ser acertadas? Não. E nem poderia ser pelo grau de evolução que nós temos. Mas à medida que a gente vai entendendo e compreendendo a natureza, as leis de Deus, as leis que regem o universo, a possibilidade de erros vão diminuindo. Os acertos vão ser maiores. E isso não chega para nós de graça. Ela tem um preço. E qual o preço? A nossa busca. É bater na porta. É buscar pela vontade. Exatamente. Né? E com isso nós vamos modelando o nosso espírito. Nós vamos modelando a nossa personalidade. Nós vamos construindo o ser que eu quero ser. Olha que chique. Eu mesmo vou construir o ser que eu quero ser. Eu vou ser o meu construtor. Uai, se eu vou ser meu construtor, isso quer dizer que eu vou ser coautor de Deus. Sim. Deus me criou, eu estou ajudando, então eu estou trabalhando junto com Deus para a minha formação.
fardinho vai ser bem mais leve, né? Vamos passar por muitas dificuldades. Então, com isso, nós vamos moldar o nosso próprio futuro dentro das linhas gerais do plano de vida. O planejamento da vida é mais uma orientação do que uma camisa de força. Nós trabalhamos aqui no nosso planejamento reencarnatório. E o nosso planejamento reencarnatório, como nós já vimos nos estudos passados, ele é muito importante sim. Todos nós, sem exceção, nasce com planejamento reencarnatório. Nós vamos cumprir 100% desse planejamento que na erraticidade nós planejamos? Não. Porque nós somos ainda muito imperfeitos para termos essa consciência de que nós vamos vencer tudo isso. Nós não vamos, nós já sabemos disso. Apesar de todos os esforços nossos, dos nossos mentores, dos benfeitores, dos nossos anjos da guarda, ainda assim não será suficiente para que a gente consiga lá no final atingir o nosso objetivo. Mas só da gente ter essa consciência, né? Só, e sem dúvida alguma. E isto eu estou falando para os mortais comuns aqui entre nós. Não são dos missionários. Não são do... É para a diretoria. Lá em cima não mexe não. O negócio é aqui no povão, aqui embaixo. Né? E ainda está bom. Né? Então, esse planejamento, ele é importante? Sim. Eu diria que ele é muito importante, sem dúvida alguma, porque nenhum de nós reencarna sem esse planejamento. Né? Agora, ele por si só não é suficiente. É porque a gente muda. É o que está falando aqui. Né? O planejamento de vida é mais uma orientação do que uma camisa de força. Por que mais uma orientação? Porque se trata de um esboço amplo. Se fosse uma camisa de força, do jeito que ele foi criado, ele teria... Exatamente. Ele teria que ser concluído. E não é. Ele oferece as experiências necessárias para o aprendizado, mas a forma como o espírito vivencia essas experiências na carne, no físico, e as lições que ele extrai depende de suas escolhas. E para que ocorram as escolhas, eu tenho que estar atento ao meu livre-arbítrio, e para que essas escolhas possam ser boas, eu tenho que me ajustar para isso. Na pergunta 851, no Livro dos Espíritos, há acontecimentos da vida do homem que sejam previstos? E neste caso, qual a influência que a sua vontade pode exercer sobre eles? Esta é uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e eles vêm nos respondendo. Há acontecimentos que, segundo o plano de Deus, devem realizar-se e não podeis impedi-los. Então tem coisas no nosso planejamento que não pode ser mexido. Né? Nós podemos, nesse planejamento, dizer, não, eu não vou desencarnar. Eu não vou morrer. Aquela criança está com 3 anos, com um problema gravíssimo, ela não pode morrer. Né? Então, eu não vou pagar esse débito. Eu não vou fazer essa prova do qual eu me submeti para o meu crescimento. Então vai ter coisas que eu não vou poder me recusar a fazer. Mas tem outras coisas que eu vou poder sim mexer com uma certa facilidade. Mas para que eu mexa de forma correta, eu preciso ter entendimento, conhecimento, informação, para que eu possa mexer de uma forma acertada. Né? Por causa do livre-arbítrio, a gente pode mexer acertadamente e pode mexer erradamente. É o que acontece todos os dias. E aí, quando você falou dos erros, né? Porque você vai pesar para você, porque você, quando tem uma decisão que nós temos que decidir sempre, essa decisão machuca uma outra pessoa,
Então você está criando um débito. Mais um débito. Mais um débito. E é muito difícil você viver sem que você faça esse tipo de coisa durante essa trajetória. Até esse entendimento, para que você possa aceitar aquilo que veio, né? Até você ter conhecimento para aceitar, porque quando você tem conhecimento e você aceita, o erro é bem menor. Sim, sem dúvida. Então, quando você vai pelas ilusões, né? Pelo aquilo que nós já estudamos, né? Pelas ilusões, você pode acontecer desse tipo de coisa. E o débito vai ficando, né? Só vai crescendo, né? Outro a que depende da vossa vontade e os de apressar ou retardar. Então, dentro desse planejamento, ainda tem aquelas situações que vai depender da minha vontade. Agora eu estou encarnado, a minha vontade, ou seja, do meu livre-arbítrio. E eu posso, dentro do meu livre-arbítrio, apressar, acelerar o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o meu entendimento, ou retardar. Não vou fazer nada. Vou ficar inerte aqui e pronto. Não quero nem saber. É a opção retardar, estacionar, né? Não tem jeito de voltar mais. Não. Tem gente tipo assim, de uma Retardar é demorar. Retardar é você não alcançar a Você meta. vai retardar, você vai atrasar. Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi. Você vai parar de aprender. Isso. E é nessa ocasião que tem-se plena liberdade de ação. Assim, por exemplo, a morte é uma necessidade. Não tem como. Mas a morte, por um acidente, pode muitas vezes ser evitada. Exatamente. Por Põe quê? 200 por hora no Sim. carro aí, Exatamente. Enche a cara aí, né? responsabilidade. Então, existe a morte de uma forma natural prevista no planejamento, existe aquela que você, Você antecipou. né, antecipou de uma forma totalmente desequilibrada, Inclusive, imatura esses- e prejudicial. Esses desencarnes, né, coletivos, essas coisas todas aí, muitas vezes seria muito difícil a pessoa, eu conheço, né, no nosso atendimento, pessoas a compreender Sim. realmente uma coisa complicada. Mas é isso que você está falando. Algumas realmente têm que acontecer, Sim. outras não. Outras não, outras são evitáveis. Essa questão fundamental busca esclarecer se a vida humana segue um curso pré-determinado, ou seja, se tem um destino já programado e certo. E, caso afirmativo, como a liberdade de escolha do indivíduo se encaixa nesse cenário? Se já tem uma coisa já planejada, não pode mexer, então para que serve o livre-arbítrio? Ou para você mexer, pode mexer num monte de coisa. Sim, mas se já está tudo pré-determinado, ser aquilo, só ser aquilo. É o destino traçado. Se já existe o destino traçado, não faz jus, não faz sentido o livre-arbítrio. Os espíritos revelam que existem certos eventos que fazem parte do plano divino e que, inevitavelmente, correrão por necessidade evolutiva. Porque todos nós, sem exceção, pode ser o pior cara que possa existir dentro da nossa análise. Um dia esse cara vai ser santo. Pode demorar, mas um dia ele vai ser. Por quê? Todos nós, sem exceção, temos a obrigação de evoluirmos de forma coercitiva, né, de forma obrigatória ou de forma espontânea. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Mas que um dia a gente muda, a gente muda. E nessa escolha aí também, não tem, né? É a família, tipo assim, não tem como eu deixar de ser filha da minha Como é que é? mãe. Sim, muita gente já faz isso. de anos aí. Ah, sim, por que Uma não? dessas Né? escolhas. Estes fatos geralmente estão ligados às provas mais significativas que o espírito escolheu. Aí o livre-arbítrio é, ó. O espírito vai escolhendo. Ou precisa passar para o seu aprendizado e evolução para que ele avance no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Na pergunta 851, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, isto é, há destino propriamente dito? O curso dos acontecimentos é pré-ordenado de maneira que qualquer coisa que façamos não possa deixar de acontecer? E aí os espíritos vêm respondendo.
Não. Se assim fosse, o homem seria qual máquina inconsciente. Então, para que serve o planejamento, o livre-arbítrio, né? A formação familiar, né? São princípios para poder levar o espírito. Se nada disso tem valor, tem necessidade, né? Para que eles serviria a inteligência? Deus nos fez simples e ignorantes. Deu a largada. Para que cada um depois, sem nenhum privilégio, buscasse o seu crescimento, a sua evolução, e nos deu a inteligência. Então todos nós somos inteligentes. Ainda que a gente ouve muito aí fora, sim, mas é um burro, né? Mas não existe. Mas só um parênteses. Dentro dos quadrúpedes, de modo geral, o burro é um dos mais inteligentes, muito mais do que o cavalo, né? Então quem está chegando de burro é mais burro ainda do que o... Meu tio fala assim, coitado do animal. Então, de que ele serviria o livre-arbítrio se fosse invencivelmente dominado pela força do destino? Então, o destino resolveria tudo, né? Não há semelhante fatalidade, não existe isso. Só escolhe, ao nascer, o gênero de provas a que quer submeter-se. Ou seja, o que nós temos não é destino, é um planejamento encarnatório, que vai servir de padrão para que a gente possa seguir. E mesmo assim, passivos de serem modificados ao longo da nossa trajetória. As tribulações particulares e os acontecimentos de cada dia resultam das suas próprias ações e do seu livre-arbítrio. Então, por isso que nós comentamos no início, as nossas escolhas permanentes. Toda hora nós estamos escolhendo, optando. Uma coisa ou outra. Vamos jantar, não vamos jantar, vamos almoçar, não vamos almoçar, né? Vamos andar depressa, vamos andar devagar, vou fazer essa ligação, não vou fazer essa ligação. Então, a opção, né, pela nossa vontade, vai permitir que o livre-arbítrio seja, como disse Leon Denis, uma chave fenomenal, né, nesse processo evolutivo. Porque graças a esse livre-arbítrio que vai nos permitir estar sempre buscando o nosso crescimento e a nossa evolução. Cito ainda um relacionamento, né, Pedro, que todos nós temos. Às vezes eu vou agredir aquela pessoa, vou agredir meu companheiro, minha companheira. Será que ela é minha propriedade para eu ter esse direito de fazer isso? Eu não posso fazer isso. É aí que é uma escolha séria, uma escolha. Quando você tem os conhecimentos anteriores, o seu livre-arbítrio vai permitir que você faça isso. Eu vou roubar aquela pessoa, eu tenho toda a liberdade de roubar. Será que eu posso fazer isso? Né? Por exemplo, estar aqui hoje foi uma escolha. Foi uma escolha maravilhosa. Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Dentro dessa escolha do livre-arbítrio, ainda tem a intuição, a inspiração. Sim. Para o seu crescimento. Com certeza. Ajuda, né? E aí você vai aprofundando cada vez mais dentro dessa seara. Ela é imensa. Ela dá N oportunidades de aprendizado. Né? Então, na verdade, esse planejamento reencarnatório, nós temos uma escolha por aquilo que a gente vai passar no geral, né? No geral. Só o esboço mesmo. Senão as pessoas começam a colocar desculpa para tudo que aconteceu porque eu tinha que passar. E o que tem que entender é que você tem que passar por várias coisas, como falou aí, que não tem como correr daquilo, mas você tem como mudar ou amenizar alguma das provas. Né? Com certeza, sem dúvida alguma. Aliás, a inteligência é exatamente para isso. E a inteligência nos permite entender que nós somos ainda muito ignorantes. E através dessa nossa ignorância, nós vamos buscar o conhecimento. Então, é uma escadinha, né? Até que a gente possa atingir aonde nós queremos. Na maioria das vezes nós temos conhecimento, né, do certo e do errado. Só que às vezes isso é inerente a nós.
nós já sabemos que é o bem e o mal, Intuitivo, né? O Mas, difícil é você exatamente. mudar. Não, eu não posso. Entendeu? Mas voltando lá, não existe fatalidade. Não. Então tá. A falta de responsabilidade, a gente acaba saindo dirigindo, ok. Alguém que está vindo de lá com a família, numa boa, bateu e morre todo mundo, o que é isso? Como é o planejamento deles? Até isso foi. Foi. Sabe? Já que vai acontecer algo absurdo, que esse absurdo seja aproveitado para alguém para vencer as suas provas. Tem alguns relacionamentos que duram 50 anos, tem uns que vêm para durar Né? 3 anos. E tá tudo certo. Então tá, esse planejamento Sim. até dessa família. Planejamento. Aham. Você vem terminar aquele relacionamento. Aproveitou aquela O que situação, colocou, ele vai pagar caro por aquilo, mas ele vai estar beneficiando aquele que precisava passar por aquilo. Por isso que Deus é considerado como o grande Porque engenheiro. senão seria injustiça de Deus. Né? Você vai lá, você faz, não. Seria não vou. injustiça de Deus. Por isso é que ele é o grande engenheiro, né? Oh. Por isso foi traçado. Tudo E tudo às vezes foram Nada até é por almas acaso. que fizeram mal uma outra, de alguma forma ali, como se fosse Nada é por acaso. Nada se perde, tudo se aproveita. Outra coisa muito interessante aqui. Aliás, está ele muitas vezes submetido à influência do meio que vive. Então, o meio também é uma situação crítica para o indivíduo. Um exemplo bobo aqui. Vamos supor que o indivíduo, em vidas passadas, ele foi um usuário de drogas e etc. Tal. Imagina ele reencarnar numa família que ainda tem uma certa tendência para as drogas. Olha só, A mim tá feio. os meios estão todo ele influenciando, porque ele já traz consigo esses resquícios e vai encontrar um meio propício aquilo que para ele lá já era conhecido. Então é muito difícil. Mas às E vezes. aí pode ser que pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pelo seu potencial, ele vença e não se Ele já escolheu vir ainda. ali para ele passar para Isso que aquela eu prova. falei, ele veio para justamente Né? uma escolha. Eu quero uma prova difícil. Que eu tinha que vencer esse vício. Exatamente. É o que o senhor falou do aluno lá vinha dar o diploma. Não adianta ele ir numa Exato. família toda direitinha lá, que não vai deixar nem sair de casa, aí ele vai ter esse. Ele vai ficar com essa ideia. Vai. Sem graça. Mas essa influência ele próprio procurou. Veja só. Essa influência do meio também, aonde que ele iria nascer, não foi por acaso. É o livre-arbítrio dele para não, eu quero passar por essa prova difícil. Então, é o livre-arbítrio dele também que foi determinante aqui para escolher qual meio que queria nascer. Mas essa influência ele próprio a procurou, escolhendo esse meio para nele cumprir as suas provas. Essa questão aprofunda a indagação sobre a natureza do destino. Daqueles que acreditam que a vida está rigidamente predeterminada, anulando qualquer possibilidade de intervenção da vontade humana. É o fatalismo absoluto, que não existe. Hoje nós sabemos que não existe. Os espíritos negam categoricamente a existência de um destino inflexível que anule o livre-arbítrio. Se tudo fosse preordenado, a inteligência e a liberdade de escolha seriam inúteis. O ser humano seria reduzido a uma máquina, tão somente uma máquina. Ele não poderia utilizar da sua inteligência, do seu livre-arbítrio para vencer. Inclusive, Atenor, quando às vezes a gente vê uma criança, né, que ela vem com todas as deficiências possíveis. Às vezes a pessoa, mas que dói tudo. Tem que rever, porque de repente foi a própria escolha dele para passar aqui. Com certeza. Passar para aquela prova. Naturalmente. É a purificação daquele espírito. Se não foi escolha dele, no final foi a santificação dele. Exatamente.
que a palavra é sempre do Ou- espírito ou do ser encarnado. Ou veio contido, porque outras vezes, né? Aham. Também tem o seu outro lado. Existem certos eventos necessários no plano evolutivo do espírito, mas a maneira como esses eventos se manifestam e a maior parte das experiências cotidianas são moldadas pelas escolhas do indivíduo. Isso aí, né? Eu tenho um saco de 60 quilos para eu transportar daqui para lá. Eu posso, dentro da minha ignorância, tentar jogar nas minhas costas e levar para lá. Mas eu posso também colocar dentro do carrinho e arrastar ele para lá. Os 60 quilos será Ou transportado. dividir o peso e Mano, cair mano, dois mano. vezes. Exatamente. A minha inteligência vai me permitir o livre-arbítrio para eu fazer como que eu vou fazer o transporte. Então, nós sempre teremos possibilidade de escolhermos aquilo que for melhor para nós. A ênfase no livre-arbítrio implica uma grande responsabilidade para o ser humano. Somos os artífices do nosso próprio caminho e colhemos os frutos de nossas ações, tanto positivas quanto negativas. Ou seja, aqui nós não vamos terceirizar nem criar desculpas para aquilo que nós fracassamos ou desequilibramos ou não conseguimos por responsabilidade nossa. Porque muitas vezes é mais fácil você atribuir os outros os seus fracassos do que você assumir que é responsabilidade sua. A ênfase no livre-arbítrio implica numa grande responsabilidade, ou seja, a partir daí não adianta querer responsabilizar a mais ninguém. O Espiritismo afasta a ideia de um fatalismo cego, mas reconhece a existência de tendências e predisposições que o Espírito traz consigo de vidas passadas que influenciam suas escolhas na presente encarnação. Como se não bastasse planejamento reencarnatório, como se não bastasse o meio, como se não bastasse o livre-arbítrio, ainda nós trazemos conosco resquícios de vidas passadas, de coisas que nós fizemos em desequilíbrios, que vai pesar na vida de hoje, na nossa existência atual. Então, olhando dentro desse campo, não é fácil, né? Por quê? Nós vamos ter que vencer todas essas dificuldades para que possamos atingir os nossos objetivos. Compreender essa dinâmica nos oferece uma perspectiva otimista e esperança. E como que nós vamos compreender essa dinâmica do ser espiritual? Somente através do amai-vos e instruí-vos, através do conhecimento, através do amor, através da caridade, através da compreensão que nós somos um ser espiritual, provisoriamente no corpo físico, aguardando um momento para a nossa evolução. E acreditar sinceramente no que você está aí. Senão não sai do lugar. Senão não sai do lugar. Né? Se for só mera curiosidade para duvidar, você tem que duvidar para pesquisar, não duvidar do que não conhecimento. Sem dúvida. Embora enfrentemos desafios, temos o poder de influenciar o nosso futuro através de nossas escolhas conscientes e da busca pela melhoria moral. Se antes nós não tínhamos esse conhecimento, por isso que hoje nós temos o reflexo do que nós fomos na vida passada, hoje é diferente. Hoje nós já sabemos que não vamos nos encontrar na vida futura e podemos prevenir para que lá no futuro a gente não venha passar os mesmos perrengues que hoje nós estamos passando aqui. Não somos meros fantoches do destino, mas sim seres com capacidade de
escolha, de escolher, é o livre-arbítrio, responsáveis por construir o nosso próprio caminho, a nossa própria existência, dentro das linhas gerais do aprendizado espiritual. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui intelectual e moralmente, adquirindo maior consciência de si mesmo e das leis divinas. Quanto mais esclarecido for o espírito, maior a sua capacidade de fazer escolhas conscientes, alinhar-se ao bem, e aumenta a sua responsabilidade. Porque quando você desconhece, você ainda tem essa justificativa. Puxa vida, eu não conhecia isso. Mas essa responsabilidade é muito boa, né? Porque tanto do lado de lá, no espiritual, como aqui, a gente vendo aqui, a gente vai ganhando mais confiança. Com certeza. Não é isso? Sem dúvida Então alguma. é Né? maravilhoso. Por quê? Através desse processo, dessa dinâmica, você consegue, cada dia, tornar-se um ser mais seguro, Sim. com mais convicção. Houve intuição mais, também tem mais Tudo. intuitivo. Porque tudo isso vai se aflorando em você. Ao aprofundar a compreensão sobre a natureza do planejamento da vida, chega-se à conclusão de que o plano não é um script detalhado, mas sim um conjunto de experiências necessárias ao aprendizado do espírito, escolhidas em comum acordo com a espiritualidade. Olha só, Deus, dentro da sua misericórdia, Ele permite que durante o nosso planejamento reencarnatório, a gente tenha ajuda desses espíritos que vão nos auxiliar, Todo momento. né, a modelar, a construir, a arquitetar esse planejamento e vai nos orientar para que a gente possa vencê-los. Como se não bastasse, ainda teremos os nossos anjos da guarda que estarão conosco durante todo o tempo para que possa continuar nos orientando nesse planejamento. Desde que criamos as condições necessárias e ideais para que a gente possa criar, né, energias e uma psicosfera positiva capaz de fazer com que esses irmãos, pela lei de atração, possam se juntar a nós. Não é fácil não, né, gente? Tanta coisa. Devemos compreender a relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade. Ao afirmar que cada escolha tem suas consequências, seja nessa vida ou em futuras, de acordo com as leis de causa e efeito, é aquilo que o Jorge falou, né? Os nossos atos, muitas vezes, até reflexos nos outros. Então, não é atrapalhando só nós, atrapalhamos também aqueles que estão à nossa volta. Mostrando como a evolução intelectual e moral do espírito amplia sua capacidade de escolha e aumenta a sua responsabilidade. Então, esse conjunto vai fazer com que o espírito possa trabalhar isso e desenvolver-se. É o que nós estamos tentando e buscando fazer quando nós participamos de estudos dessa natureza. O Espiritismo ensina que o espírito é um ser inteligente e individualizado, dotado de vontade própria. Essa vontade própria, gente, é fundamental. É o motor do carro. Pode ser o carro mais chique, mais lindo do mundo, mas se ele não tiver motor, ele não anda, ele não vai. Se a gente não tiver vontade, a gente pode ter conhecimento, pode ter inteligência, pode ter tudo, mas se nos faltar vontade, a gente não sai do lugar. E às vezes essa vontade... O que nos move é a vontade. É pela vontade que nós praticamos a ação.
Às vezes essa vontade é uma vontade que você tem que ter de uma coisa que você não quer fazer, você tem que ter a vontade de fazer. Exatamente. É a energia que a gente precisa para poder sair, movimentar. Como o senhor disse, Né? a presença nossa aqui hoje, às vezes você está com vontade de Ficar lá, Ficar lá, tranquilo, ver vendo uma televisão, né? mas eu tenho que ter vontade de ir lá, gente, eu tenho que aprender. Exato. Eu tenho que aprender. Né? Então o Espiritismo ensina que o Espírito é um ser inteligente e individualizado, dotado de vontade própria. Essa vontade é a base do seu livre-arbítrio. Por quê? Através dessa vontade, nós vamos poder utilizar e muito o nosso livre-arbítrio ao nosso favor. Mesmo influenciado pelo meio, pelas suas tendências passadas, os requisitos que ficou ainda no nosso perispírito, e pela ação de outro. Ainda tem outro aqui, os nossos amiguinhos, está esquecendo? Os nossos obsessores. Além de tudo que eu falei, ainda tem os nossos obsessores. Eu que nós adquirimos Aqueles lá de trás, do qual nós fizemos uma conta ainda. Nós fizemos uma bagunçada com eles. E dentro das suas infelicidades, e por ele não ter ainda esse entendimento, esse conhecimento, ele vai perturbar aquele que um dia o perturbou em vida. Ele hoje está no plano espiritual, desencarnado, mas buscando ainda na vingança a justiça do qual ele entende que tem que ser feito, que são os nossos obsessores. Porque consciência desse espírito ainda está na matéria, não é o espírito. Com tudo isso, a decisão final ainda continua sendo nossa. Cada um de nós. Com tudo isso, a decisão final ainda é nossa. Nossas escolhas também nos sintonizam com diferentes faixas vibratórias do mundo espiritual. Tudo bem. Tudo que nós falamos aqui diz respeito à fase física. Mas não é só isso. Tudo que nós comentamos e falamos aqui também tem a ver com a faixa vibratória do plano espiritual. Por conta dos obsessores, por conta da lei de atração. É porque muita gente acha que é só o corpo físico, né? Só isso aqui, né? Então, como se não bastasse a preocupação aqui na Terra, nós temos que ter preocupação também no plano espiritual. Porque, exatamente, a nossa faixa vibratória, ela não tem limites. Ela transita nos dois planos. Ainda mais que você decorda, né? Então, boas escolhas nos aproximam de espíritos elevados e de energias positivas, e quanto mais escolhas nos conectam com espíritos menos evoluídos e as vibrações inferiores, que podem, e os espíritos nos dizem sempre isso, vão influenciar os nossos pensamentos, as nossas ações e aquilo que nós fizermos. Nós vamos estar sempre conectados com o plano espiritual. Ou, aí vem aquele caminho, bem ou mal. O livre-arbítrio nos permite conectar com o bem ou com o mal. E complementa isso aí. A dualidade vai estar aí. Complementa isso aí para nós entender melhor. Através da prece, dos passos, da água frutificada, dos bons pensamentos. Ou seja, para que a gente possa ter uma boa comunicação com essas entidades, nós temos ferramentas, que o Sebastião já falou, né? Que são as orações, as preces, os estudos, os passes, A paciência, né? a compreensão, A caridade, o amor, a benevolência, a indulgência, tudo na mão, né? E tudo isso nós muita temos, ferramenta é muita boa. ferramenta para a gente trabalhar. O que muitos não entendem é que a lei divina não é a mesma da lei de Talião. Não sei se todos vocês já ouviram falar da lei, que é o olho por olho e dente por dente. Vou fazer um relato breve aqui, que eu achei uma afirmação estranha e infeliz, até de uma palestrante ela tem muitos vídeos. E essa semana eu estava vendo um dos vídeos dela
e ela foi muito infeliz quando, durante a palestra, ela falou que os autistas de hoje foram os suicidas de ontem. Não falaram isso comigo, mas não tem lógica não. Isso é um absurdo dos absurdos. E ela é uma palestrante famosa. Olho por olho e dente por dente. Sim. Ela usou aqui a lei de Talião, que não existe na doutrina. Ele pode ter Em lugar nenhum. Agora imagina uma pessoa que não tem o conhecimento, que não tem esse entendimento. Nossa, Olha, ali um suicida ali. É isso que eu ouvi de uma pessoa. Olha o Meu filho suicídio. morreu Nossa. cedo de coração, porque, segundo a doutrina espírita, a pessoa falou assim comigo, ele tinha 10 anos, né? Morreu porque ele foi um suicida assim, assado. Eu olhei assim, Né? Então a gente vê muitas Deus inverdades. é punitivo, Deus é amor. E gente dentro da doutrina espírita. Isso que é pior, né? Quando você vê um leigo lá fora, tudo bem, mas alguém dentro da doutrina espírita, falando isso numa TV, Já deve ter corrigido, não É fez. jeito de não fez controlar lição de também, casa. entendeu? Não, Oi? é um jeito de controlar. Porque a gente pensar, estava pensando esse dia até de uma instituição aí. Eu fiquei, essa instituição religiosa, essas coisas. Você não Como pode que falar você isso nem pode? na Deus é amor, é misericórdia divina. Ele põe a gente aqui para aprender. Ele quer que a gente tenha acesso ao conhecimento divino. Não existe isso de um grau elevado que é outro grau e eu não posso ter acesso. Aí a pessoa se trava e virou, eu fico olhando, você fica olhando, olha, isso não é mais uma instituição, isso aí é um favor. Aí eu fico olhando assim, eu tô vendo, é tudo gente Mas de imagem. a gente só começa a ter essas percepções quando a gente começa a adentrar os conhecimentos e buscar no isso. E a gente tem inteligência para Senão isso. vai embora. Senão a gente deixa embarcar e vai ver saber, né? A doutrina espírita não coaduna com vingança, seus fundamentos se baseiam na justiça divina como aprendizado, reparação e evolução, baseado no amor e na misericórdia. Por quê? Como nós falamos dos obsessores, os obsessores ainda estão ligados naquelas questões da vingança, né? E hoje nós sabemos o quanto é prejudicial a questão da vingança. Para o Espiritismo, a justiça divina não busca a vingança ou a punição retributiva na mesma moeda, olho por olho e dente por dente. Ela não faz isso. Seu objetivo principal é o reajuste e o aprendizado do espírito que você falou aqui. Nada mais, nada menos. Igual tipo uma questão de gênero. Jesus, o cara, na época dele, mulher não podia fazer nada. O cara foi lá e pegou 3 mulheres e ficava dando com as 3 mulheres. Ele está mostrando o quê? Deus não tem gênero, não tem raça, não tem cor, não tem classe social. Ele entrava lá nos leprosos e abraçava. Segundo a psicologia espírita de Joana de Ângeles, a vingança é desvendada como uma complexa dinâmica psíquica ligada ao egoísmo e à imaturidade que aprisiona a alma e gera sofrimento e vai fazer esses laços. Então a vingança é o elo permanente que vai ligar. E às vezes a pessoa passa uma encarnação inteira Ligados com a vingança. Trabalhar o perdão e buscar pela evolução moral é o caminho correto para libertar-se desse ciclo destrutivo e alcançar a paz interior. Compreender a lei de causa e efeito nos motiva à reforma íntima, ou seja, ao esforço constante para melhorar nossos pensamentos, palavras e ações, buscando sempre o bem e evitando o mal. Como se conhece o Espírito? Como se conhece o Espírito? Pelo esforço que cada um faz no seu dia a dia para se tornar uma pessoa melhor. Essa transformação interior é um marco para um futuro mais feliz e evoluído. É entender o princípio da dualidade universal e a corrosão da vingança em nossa evolução.
Leon Denis entende que o livre-arbítrio como a chave para a compreensão da justiça divina. A explicação para muitas das dores da existência e o fundamento para a esperança de um futuro de progresso e felicidade, construído através de escolhas conscientes e da força da vontade de cada um. Muito obrigado, uma boa noite, que retorne aos lares sob a bênção e a proteção de Deus. Continua mais. Não continua mais. Gostaríamos mesmo. Gostaríamos mesmo. Mas você sabe que é interessante, porque evidentemente em respeito, né, a todos, a gente procura, apesar de que hoje eu passei 4 minutos aqui, porque eu precisava acabar. Preciosos. Mas a espiritualidade, ela trabalha com os horários e ela pede sempre para tudo fazer na casa espírita, cumpra aquele horário.